Fique em espírito, preste atenção, abre o seu coração, não endureça o seu coração, não. Quantas vezes você já veio aqui, né? Entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito? É porque às vezes o seu coração está endurecido. E não pense, meus irmãos, que foi eu que te trouxe aqui, não, mas foi Jesus que trouxe você. Então aproveite, amados, porque foi Ele que pegou nas suas mãos para você estar aí sentado para ouvir o pastor Marcos. E eu dou graças a Deus pela Igreja Batista Yeshua aqui no Orlando de Moraes. Os louvores são maravilhosos, os meus diáconos são maravilhosos, a minha liderança é maravilhosa. E Jesus é maravilhoso. Por isso que eu me alegro de estar na casa do Senhor com vocês. Mas nós somos pregadores da palavra, né, irmãos? Como o pastor Rony, o pastor Valdo, o pastor Soneide, o diácono Eliomar, o Paulinho e outros, né, que usam esse púlpito aqui para falar da palavra do Senhor. E quando nós chegamos até aqui, irmãos, a gente chega a tremer, né? Depois de tantos anos pregando, mas a gente ainda treme por causa do peso, por causa da responsabilidade que nós temos em pregar a palavra do Senhor para vocês. E eu só peço ao Espírito Santo de Deus que venha nos iluminar, que venha nos revelar e que entre em nós, que penetre bem fundo para entendermos aquilo que Ele quer falar hoje. Eu estava falando com o Paulinho ali, sentadinho na bateria ali, eu falei para ele: Paulinho, você confirmou a palavra de hoje, quando você estava ministrando sobre o chamado, não foi isso? Falou sobre o chamado. Pois é justamente isso que Jesus quer falar hoje para nós. A Assembleia dos Chamados. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. Os chamados. Assembleia dos Chamados. Abra sua Bíblia, queridos amados, em Efésios capítulo 4. E ele falou também no livro de Efésios. Só não falou os capítulos nem versículos, mas eu já tremi na base. Meu Deus, confirma aí, Senhor. Aleluia. Eu confesso, amados irmãos, que eu passei a semana todinha, queridos, orando a Deus. Senhor, uma palavra, Senhor. Foram os 5 dias da semana aqui na igreja, pela manhã e à tarde, orando a Deus, estudando e preparando para trazer hoje para vocês esse alimento espiritual. Porque a igreja, ela precisa entender o que é a igreja. Muitos que estão aqui talvez não entendam o significado de igreja. O que é igreja revelada na palavra de Deus. Não digo nem teologicamente, irmãos, mas digo no espírito. O que é igreja? Assembleia dos Chamados. Vamos lá, Efésios capítulo 4 fala assim, queridos: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor.
Fala conosco, Pai, nesta noite. E que ninguém saia daqui nesta noite, Senhor Deus, sem, Pai, sem a sua ajuda, sem a sua força, sem a sua presença, sem a sua revelação. Que em nós, Senhor Deus, venha a revelação, venha o entendimento, venha a sabedoria, para entendermos o que são os chamados de Deus. Em nome de Jesus. Amém. A igreja, eu anotei algumas coisas aqui, anotei aqui. Quase que eu faço um livro. Mas eu tive que anotar. Porque as coisas iam vindo, eu não tenho cabeça para gravar tudo. E eu tive que anotar. E é passo a passo que eu quero que vocês entendam. Vamos devagar, vamos com calma, vamos tranquilo. O mais importante para mim é que você receba a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, a igreja é a assembleia daqueles que foram chamados. Quem crê diz amém. A assembleia é a igreja daqueles que foram chamados. A palavra igreja aparece, queridos, pela primeira vez em Mateus capítulo 16, versículo 18. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, a palavra igreja aparece pela primeira vez em Mateus, que fala que sobre essa pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que temas, igreja? Esta palavra já foi liberada para você. Esta palavra já foi liberada para a Igreja Batista Yeshua Renovada quando ela se reúne como igreja. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão contra esta igreja, contra você, contra este corpo. E eu não quero, amados irmãos, falar sobre nenhum membro individual. Eu quero falar de uma igreja que está unida em um só corpo, em um só Espírito, em um só Senhor. É sobre esta igreja que eu quero falar. Porque existem tantos individualistas por aí, dizendo que eu sou a igreja. Não, a igreja é quando ela se reúne, é quando o corpo está junto. Aí vira-se uma igreja, aí sim é uma assembleia dos chamados. Deus chamou, amém? Deus chamou, irmãos. Eu não sei de que forma, de que maneira você entendeu isso. Se você ainda não entendeu isso, hoje eu quero que você entenda. Que isso é importantíssimo para o nosso caminhar da fé, irmãos. Importantíssimo para dizer que eu sou cristão, importante para dizer que eu sou crente, importante para dizer que eu sou membro de uma igreja. Esse entendimento de assembleia é importantíssimo para todos nós, para toda a congregação. No grego, igreja é eclésia. Ek significa para fora de. Eclésia, que significa chamados, portanto, ou chamados para fora. Igrejas são os chamados para fora. Eclésia significa os chamados para fora. Mas se eu falar para vocês que igrejas são os chamados para fora, vocês podem até entender que eu preciso sair das quatro paredes e sair e pregar. Não! São os chamados para fora do mundo. Igreja, eclésia, são os chamados para fora do mundo. Muitos dizem que é das quatro paredes. O entendimento de muitos igreja é os chamados para fora. Então vamos lá para fora, vamos lá para fora.
Não preciso nem dizer que você precisa ir lá fora. Eu não preciso nem dizer que você tem uma missão de ir, de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu não preciso nem dizer isso porque está escrito. Jesus já falou para você. Você sabe muito bem que você tem uma missão de pregar a palavra de Deus. Mas a questão aqui não é essa. A questão aqui são os chamados para fora do mundo. Quem foi o primeiro chamado da Bíblia? Quem foi o primeiro chamado da Bíblia? Abraão. Abraão foi o primeiro a ser chamado. Que é o pai da raça humana. Pelo menos eu creio que Abraão é o pai da raça humana. E foi chamado para sair de Ur dos caldeus. Foi isso? Sai de Ur. Os irmãos teólogos me ajudam. Ele foi chamado para sair de Ur dos caldeus. Então ele ouviu a voz de Deus. Na época é Abraão. Eu sei que é Abrão, tá? Mas eu vou falar Abraão. Fica mais bonitinho. E a minha língua não enrola tanto. Então chamou Abraão. Abraão, sai de Ur dos caldeus. Deus começou a cutucar Abraão para Abraão sair dali. Era o momento de Abraão sair. Então ele foi chamado. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. É um propósito muito forte, é um propósito muito convicto, é um propósito que precisava se concluir. Era um propósito, meus irmãos, na vida de Abraão, que ia mexer com toda a humanidade. Então Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto com Abraão. Então Abraão, sai agora de Ur dos caldeus. Sabe o que significa Ur dos caldeus? Vamos tipificar então o mundo, né? Tipifica o mundo. Ur dos caldeus tipifica o mundo. Significa, Ur dos caldeus significa o mundo. Mas pastor, por quê? Por que Ur dos caldeus se compara-se ao mundo? Porque lá naquele lugar, em Ur dos caldeus, era um lugar de idolatrias, onde Deus já havia abandonado os homens. Deus já não queria mais saber daquele lugar. Deus já não queria mais saber daqueles homens, porque aqueles homens não tinham mais esperança. Eles estavam, meus irmãos, cometendo pecados e pecados, afastados de Deus. Deus fez tudo para avisar aquele povo, e aquele povo ali se desgraçando cada vez mais, se contaminando cada vez mais naquele lugar. Aquele lugar era horrível. O dos caldeus é um lugar horrível, um lugar de pecado, um lugar onde os homens se davam para si mesmos. Ele não tinha nenhum compromisso com Deus, e Deus já estava indignado. Olhou para Abraão: Abraão, sai daí agora. Sai, porque eu já cansei desse povo. Eu já cansei. Eles faziam, amados irmãos, parte da raça criada, o qual teve 4 grandes quedas. Esse povo de Ur dos caldeus teve 4 grandes quedas. A primeira foi com Adão. Era aquele povo ali de Adão, estava lá. A segunda queda foi com Caim, que matou o seu irmão Abel. Coisa horrível. E a terceira queda foi com a geração de Noé. E a quarta foi na Torre de Babel. Mas com a quarta queda, Deus não tinha mais esperança para aquela criação. Não tinha mais esperança. Então, o Ur dos caldeus
Guarde bem, tipifica o mundo. O que o mundo tem para te oferecer? Talvez você entrou aqui hoje, irmãos, ainda embaraçado com o mundo. Talvez você aqui entrou hoje aqui, irmãos, sem ouvir a voz de Deus dizendo: sai deste mundo. Você sabia que Deus se preocupa com você? Deus se preocupa com você. Você sabia que Deus sabe da sua situação? Deus sabe da sua situação. Deus sabe até o que você faz, o que você não faz. Deus sabe aonde você está amarrado, aonde você está preso. Deus sabe de todas as coisas, e Ele manda dizer agora: recebe no teu coração, sai de Ur de Caldeus, sai de Ur dos Caldeus, sai deste mundo. Deus está falando que você sai do mundo. Talvez você esteja na igreja, mas continua no mundo, se envolvendo com as coisas do mundo, se envolvendo com as coisas bonitas que o mundo vem a trazer, se envolvendo com modas escandalosas. Eu não sou muito chegado a modas escandalosas não, que moda, irmãos, nunca sai de dentro da igreja, moda sai do mundo. E aquelas modas esquisitas, escandalosas, e parece até que eu não estou mais na igreja, uma mistureba danada. Sai de Ur dos Caldeus, sai da bebedice, da jogatina, sai disso, Deus está te mandando você sair disso. Deus te dá uma chamada agora, ouve a voz de Deus, está te chamando, sai. Do mesmo jeito que Ele fez com Abraão, sai, Abraão. Ele faz com você, sai também. Porque no mesmo propósito que Deus tinha, talvez não seja o mesmo propósito, mas Deus sempre tem um propósito na nossa vida, irmãos. Sempre tem um propósito na sua vida. Então, volte-se para Deus. Volte o teu coração para Deus. Talvez você ainda esteja com tanta dúvida, eu não sei se eu congrego, eu não sei se eu sirvo ao Senhor, eu não sei se eu largo aquilo, se eu continuo com aquela vida, eu não sei, quantas dúvidas. Eu te dou um conselho: aceite Jesus receba Jesus no seu coração, sai de Ur dos Caldeus, porque tipificava o mundo, irmãos. Porque eu sei, queridos, que Deus queria uma nova raça, aquela raça perdida, Ele não queria mais. Deus chamou Abraão porque Ele queria uma nova raça de chamados. Deus queria mudar tudo. Aquela pintura borrada, Deus quis fazer outra pintura, uma pintura melhor, mais agradável, mais atraente. Aquela pintura que, meus irmãos, que levava o melhor para o melhor, não o pior para o pior. Ele queria uma nova raça. Então, responder ao chamamento implica em sair da situação, ou seja, implica em sair de uma situação e entrar em outra situação. Abraão tinha de deixar a situação de idolatria e entrar em outra situação, e para tanto teria de atravessar o grande rio Eufrates. Já tinha um rio Eufrates para ele atravessar. Deus aparecia para ele e dizia: sai, Abraão. Sai, Abraão. Sai, Abraão. É tudo que Deus queria na vida de Abraão, visando a minha vida, visando a sua vida, visando, meus irmãos, a eclésia, a igreja,
visando um povo chamado, irmãos. Deus sempre olha lá na frente. Talvez você tenha esse costume, eu já não tenho muito esse costume de olhar só o presente, não, eu já olho o futuro. Eu já faço algo já pensando lá na frente. Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus já faz algo na nossa vida agora, já pensando lá na frente. O que vai acontecer lá na frente, os propósitos, os projetos de Deus não podem ser frustrados. Você vai deixar frustrar? Não deixa frustrar. Talvez você não saiba, Deus pode estar te levantando como um pastor, como um grande evangelista, como um grande homem, uma mulher de Deus, um grande conselheiro, uma grande conselheira. Deus talvez esteja preparando você para um campo missionário. Eu não sei qual é o projeto de Deus para você, mas Deus tem um plano na tua vida. E ele dizia: Abraão, deixa essa situação velha, mas eu quero que você seja o pai de uma nova raça, uma raça de chamado. E Deus então começou a trabalhar na vida de Abraão, irmãos. Queria também que nós também fomos chamados para cruzar o Rio Jordão. Você também foi chamado para cruzar este rio. E somos, portanto, a igreja, a eclésia, a assembleia dos chamados. E como é que está a sua fé? Eu vou dizer para vocês que a fé de Abraão, olha, era pequenininha, era fraquinha a fé de Abraão. Depois de ter ouvido a voz de Deus para sair, ele até deu uns passos, mas a sua fé ainda era pequena. Ele talvez estivesse ainda sem muita experiência, irmãos. Talvez fosse aquele momento para ele, um momento novo para ele, não sem saber, onde vou. Somente vá, obedeça, somente obedeça, irmãos. O chamamento de Abraão por Deus aconteceu quando ele ainda estava em Mesopotâmia. Em Atos capítulo 7, versículo 2 diz: o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitarem em Harã. Então, antes de Abraão habitar em Harã, ele estava em Mesopotâmia. E foi lá que Deus então começou a insistir com Abraão: Abraão, sai de lá, sai. Em Atos capítulo 3, capítulo 7, versículo 3, Deus manda Abraão sair. E como é que foi isso? Sai da tua terra e da tua parentela. Sai, abandona tudo. O negócio é eu e você. O negócio não é eu, você e seu pai. O negócio não é eu, você e seu tio. O negócio não é eu, você e João. Não é eu, você e Mariazinha. Não é eu e você e fulano. Não, o negócio é eu e você. Sai da sua parentela, porque agora eu vou mostrar quem sou eu na sua vida. Amém. Então ele foi, mas Abraão não tinha fé, irmãos, suficiente para sair da sua terra e da sua parentela, deixar o seu pai. Pelo contrário, irmãos, olha só,
De acordo com Gênesis capítulo 11, versículo 31, seu pai Terá foi quem levou até Harã. Mas foi isso que Deus quis? Não. Deus quis que Abraão fosse sozinho. O pai dele não precisava levar ele, não. Mas foi o papai que levou ele. Por falta, a fé ainda enfraquecida ainda parece que não tinha entendido o mistério. Para que ele ainda não confiava em Deus. Quantos não confiam em Deus e aguarda o outro, espera que o outro ajude? Não, o negócio é com você. Deus trouxe você hoje aqui é para falar com você. Não foi para falar com seu marido, com a sua esposa, nem com seu filho. É com você que Deus está falando. Então está na hora de você se levantar e sair do mundo, abandonar o mundo e se consagrar ao Senhor e se santificar ao Senhor, porque Deus tem um propósito para a tua vida. A fé de Abraão era pequena, ele não se movia de jeito nenhum. Ele é dependente do seu pai, mas Deus é paciente. E Abraão continuou vivendo em Harã com os seus parentes. Mas você sabe que Deus não queria isso. Mas como a fé dele era pequena, Deus teve que esperar até a morte de Terá, seu pai. Deus teve que esperar esse tempo todinho, até o pai de Abraão morrer, para começar então a obra que chegou até nós. Então Abraão parou em Harã. Ele parou e ficou em Harã. Te digo, não pare. Não é o momento de você parar. Quando Deus fala contigo, não pare, não espere. Apenas obedeça e siga o caminho que o Senhor está falando com você. Aceite aquilo que o Espírito Santo de Deus fala no teu coração. Abraão errou em parar ali em Harã. O pai teve que morrer para que ele se despertasse. Não pare, não pare, nunca. Porque Abraão estava apegado à família, muito apegado à família. Quantas vezes que nós nos apegamos a alguma coisa? Talvez uma casa, talvez um carro, talvez, meus irmãos, até mesmo a parentela. Somos apegados a tantas coisas, irmão, neste mundo, coisas até que insignificantes, mas somos apegados. Isso às vezes atrapalha, amados irmãos, atrapalha demais o plano de Deus na nossa vida. Porque quando nós obedecemos, a nossa fé ela cresce. A partir do momento que você vai obedecendo, mais experiências você vai tendo com Deus. A partir do momento que você vai andando, vai dando os seus passos, mais Deus vai te revelando coisas profundas e ocultas. Quando você começa verdadeiramente, irmãos, a se envolver com Deus, com certeza Deus claramente vai falar com você. A que horas eu não sei, mas Ele fala, porque Ele é vivo. Deus é vivo, Deus está vivo, Deus não morreu, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está à direita do Pai, e através do Teu Espírito Santo habita em nós. Então esse Espírito que está em você, Ele move dentro de você, e Ele fala com você, Ele ensina você, Ele dirige você. Mas eu estou preso, eu não consigo entender isto, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Talvez porque a sua fé é pequena, porque talvez você ainda não se esforçou, talvez você ainda não renunciou a alguma coisa. Talvez Deus está esperando você dar alguma coisa para Ele, um sinal, um levantar das mãos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez uma palavra, algo pequeno, mas com disposição no coração para servir ao Senhor.
Talvez seja uma decisão hoje, a partir de agora, eu servirei ao Senhor com alegria. Quantos, meus irmãos, e milhares, não só, vou dizer quantos, mas vou dizer milhares de pessoas evangélicas que servem ao Senhor de qualquer maneira, de qualquer forma, sem ânimo, chegam na igreja tristes, ao invés de chegar alegres. Chegam na igreja de qualquer maneira, sem reverência, ao invés de se prostrar diante dos santos, do Senhor dos senhores. Quantos crentes perdidos dentro da igreja? Quantos que bate no peito dizendo eu sou cristão, mas não tem atitude de cristão, de adorador, de servo, de obediente à palavra? Quantos, meus irmãos? Está na hora de sair. Saia agora. Saia dessa situação. Saia dessa situação. Saia deste lugar. Este lugar não é para você. Este lugar é um lugar morto. Este lugar é um lugar perdido. Este lugar é um lugar sem esperança. Não tem mais esperança. Deus quer te colocar no mais alto retiro. Deus quer abrir caminhos para você. Deus quer fazer jorrar água da rocha para você. Deus quer mostrar que Ele é Deus na sua vida e glorificar o nome dEle em você, na sua vida, na vida da igreja, da eclésia. É isso que Deus quer, irmãos. Aleluia. Muitos querem sair, mas não conseguem. É ou não é verdade? Quantas vezes você tentou? Não, agora eu vou tomar uma posição. O meu Deus merece. Muitos não sabem para onde ir, fica no meio do caminho. Esse é o resultado, porque você não sabe para onde ir. E quando aquela pessoa não sabe para onde ir, ela acaba ficando no meio do caminho. Enquanto os outros têm a revelação de Deus, a convicção daquilo que Deus quer pela vida dele, avança e cresce. E são homens cheios do Espírito Santo, mulheres cheias do Espírito Santo, felizes, convictos de fé, servos verdadeiros, enquanto outros não sabem para onde ir e ficam parados no meio do caminho. Entretanto, Deus quer levar até a Canaã. Deus quer te levar a Canaã. Essa era a promessa que tinha para Abraão. Eu vou te levar até Canaã, terra que manda leite e mel. A terra saborosa, maravilhosa. Ainda que depois teve que dar a escolha para Ló. Abraão, escolhe o lugar que você quer ir, porque devemos nos separar agora. E Ló então escolheu as planícies, né? Tudo plano. Foi esperto. Mas a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Então tá, Ló. Então você siga o seu caminho pelas planícies. Terra fértil. Vai embora, Ló. Ele olhou para o alto, só montanha. Então o meu lugar é nas montanhas, porque é de lá que eu vou ver a terra prometida. É de lá que Abraão avistou a terra prometida. Então, todas as coisas contribuem para o bem que ama, para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Esse é o chamado de Deus.
Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. A fé de Abraão veio do ouvir a palavra de Deus. Está em Romanos 10, 17. Então Deus fortaleceu a fé de Abraão quando ele começou então a entender. Ouvir é entender. Ouvir é entender. Se você só estiver escutando, vai passar aqui, vai entrar de um lado, mas se você ouvir, você vai entender o que Deus quer para você. Então essa fé, ela cresceu depois da morte do seu pai, depois da morte de Abraão. A fé de Abraão, ela cresceu, porque não tinha mais ninguém para ele depender. E aí então, ele dependia tão somente de Deus. Tão somente de Deus, tão somente daquela voz, que ele não via, mas ele ouvia. Então agora era ele. E ele foi, irmãos. E ele foi direto para a promessa. Irmãos, Deus tem uma promessa. Então vá direto para a promessa. Siga a promessa. A promessa é o seu alvo. A promessa agora é a sua bússola. A promessa agora, não tire os olhos da promessa. Abraão fixou os olhos na promessa, ele confiou naquela promessa. A promessa da terra de Canaã, ele fixou, então é para lá que eu vou. Então vá, irmãos. A promessa para a sua vida é Jesus. E o alvo, como diz o Paulinho, é Jesus. O alvo é Jesus. Deus prometeu a Abraão a descendência e que esta seria uma grande nação. Ela seria tão numerosa como a areia do mar e as estrelas do céu. Coisa maravilhosa. É incontáveis. As promessas eram grandes, eram numerosas. É como a areia do mar, da praia e as estrelas do céu. Essa era a promessa. A promessa que Deus tinha dado a Abraão. Então, dois aspectos dessa promessa, dessa descendência. Porque fala-se de uma descendência que Abraão ia receber. Era um povo, nações iriam ser abençoadas. Pessoas iriam ser abençoadas. E, meus irmãos, eram incontáveis. Era como as estrelas do céu e a areia da praia. As areias do mar, irmão. Sabe o que significa? Ela se refere a uma descendência terrena, que veio por meio de Isaac, que veio por meio de Jacó, ou seja, Israel. A areia, meus irmãos, ela direcionava agora as bênçãos da terra, os seres humanos ali, que vinha mesmo de Isaac e Jacó, ou seja, de Israel. A areia. Agora segura essa. Aleluia. E as estrelas do céu diz a respeito a algo celestial. Ou seja, a igreja do Novo Testamento. Todos os cristãos hoje, meus irmãos, fazem parte da descendência celestial de Abraão. Você faz parte da descendência de Abraão. Amém. A igreja faz parte da descendência de Abraão, como as estrelas dos céus, irmãos. Como as estrelas dos céus. Então, a areia, os grãos incontáveis do mar,
era Israel, e as estrelas, a eclésia dos chamados, a igreja, algo celestial, algo, meus irmãos, sobrenatural. Então nós somos a igreja, nós somos os filhos de Abraão. Quando Abraão foi chamado, fomos chamados também e chamados nele. Quando Abraão foi chamado, nós também juntos fomos chamados, ou não fomos? E Deus chama você agora também. Deus te chama, não saia daqui sem uma resposta de Deus, sem uma confirmação de Deus. Eu quero que você saia, meus irmãos, de uma situação e entre em outra situação. É isso que eu quero. Chamados para sermos conformados. Nós fomos chamados para sermos conformados. Conformados quer dizer, meus irmãos, que eu quero dizer formados. Nós fomos formados, fomos modelados por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo de Deus. Então nós fomos chamados, meus irmãos. O chamamento de Deus a nós é segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, 28, na parte B, diz: daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Nós fomos chamados segundo o propósito de Deus. Você crê nisso? Diz amém. Essa palavra, meus irmãos, que eu escrevi, conformados, implica na descida de um molde, ou uma forma. Eu vou dar um exemplo da forma de bolo. Presta atenção agora. Eu vou dar um exemplo da forma de um bolo. Nós preparamos a massa e jogamos na forma na forma, e então o bolo vai sair de acordo com o tamanho daquela forma, é ou não é verdade? Mas dependendo, eu não sou muito bom de cozinha, mas a gente observa e vê as coisas, a mulherada fazendo bolo. Às vezes é necessário, meus irmãos, depois de nós tirarmos do fogão, da fornalha, da onde for, nós tiramos, aí o bolo está ali, cheinho, bacana, bonitinho, mas às vezes ela precisa de um ajuste, meus irmãos. Então aquele bolo às vezes precisa se dar uma amassadinha nele, com a mão assim, com cuidado, para não estragar. Aí dá aquela amassadinha, aí quando amassa sempre solta algumas arestas. Aí você pega a faca e vem então cortando as arestas ali, vai modelando ali, vai se conformando com aquela forma ali. E aí eu explico. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, não se desliga da forma. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foi te chamado. Andeis como é digno da vocação com que foi te chamado. Massa, dá uma apertadinha na forma do bolo, começa a cortar já as arestas, começa a arrumar naquele bolo, porque com certeza está uma delícia. E aí? Louvado seja Deus. Um andar digno. Andar digno significa com toda a humildade. Andar digno significa com toda a mansidão. Andar digno significa com longanimidade.
suportando-vos aos outros em amor. Isso é andar digno. Ser cristão é andar assim. Ser crente em Cristo Jesus é andar assim. Ser igreja é andar assim. Por quê, irmãos? Porque a nossa paciência não dura por muito tempo, né? É ou não é verdade? A nossa paciência às vezes ela tem um limite, não é verdade? É ou não é? Não é? Nossa paciência tem limite. Principalmente nos casais, né? Cutuca o seu marido aí. Principalmente nos casais. Isso é facilmente percebido. Às vezes perdemos a paciência. Às vezes o marido é temperamental demais, é difícil demais, e a mulher vem suportando aquilo ali com muita paciência, mas chega a ter um limite para isso. Às vezes ela sai um pouquinho, né, meus irmãos? Mas em Jesus podemos nos apossar de todas as virtudes de Cristo que estão disponíveis em nosso interior. Então, em Jesus, essas coisas, esses frutos, essas manifestações de mansidão, de paciência, de longanimidade, está dentro de você, está na igreja de Cristo que foi chamado. Quando você é chamado, essas coisas estão dentro da igreja. Ainda que você diga, em nome de Jesus está amarrado, eu já te repreendo em nome de Jesus. Quando alguém diz, eu nasci assim, vou morrer assim, mentira, isso não é verdade. Deus muda, Deus transforma, Deus faz milagres acontecer. Ele não vai morrer do jeito que ele nasceu, não. Ele vai morrer transformado. Ele vai morrer com o sangue de Jesus. E vai viver uma vida de bênçãos, agradáveis, porque está dentro da igreja, está dentro do corpo, está dentro do membro deste corpo. Então eu só quero que você tome posse disso, irmãos. Meus irmãos, não se faça de coitadinho. Você pode mudar, é só você querer, porque está dentro de você. Eu não me conformo com isso, quando uma pessoa diz para mim, você me conheceu assim? Você me conheceu assim? Eu não me conformo, eu fico pasmo em ouvir essas coisas. Mas por que não muda? Dá vontade de perguntar, você é salvo? Você tem o Espírito Santo? Você é crente? Que igreja você é? Você é corpo? Você faz parte de um corpo? Porque é difícil, irmãos. Há controvérsias, não é verdade? Há controvérsias, irmãos, nas igrejas. Há controvérsias no corpo de Cristo. Aleluia. Mas em Jesus Cristo nós nos apossamos das bênçãos dele. Nós nos apossamos, meus irmãos. Aleluias. Em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 3. Esforçando-vos, olha só. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então eu vou me esforçar para preservar a minha amizade. Eu vou me esforçar para preservar a comunhão. Eu vou me esforçar. Vou ter que mudar. As pessoas estão se afastando de mim. Eu já estou incomodando as pessoas. Eu não posso ser desse jeito. Eu preciso ser bênção para ela. Eu preciso ser manso. Preciso ser tranquilo. Preciso ser calmo. Eu preciso ser longânimo. Eu preciso suportar uns aos outros em amor de Cristo Jesus. Eu preciso mudar.
Humilde, ser humilde, é sempre dar um passo para trás. Tem pessoas, até aqui na igreja mesmo, até na minha família também, eu vou caguetar todo mundo logo, que às vezes olha para mim, mas você deveria ter feito assim, mas você deveria ter falado assim, mas você deveria ter agido assim. Aí eu fico olhando, eu não consigo. Olha, irmãos, sinceramente, eu não consigo. Os irmãos tenham paciência comigo, porque eu não consigo, meus irmãos, não deixar de dar um passo para trás. Porque eu aprendi em toda a minha vida, e eu sei que muitos também aqui aprenderam. Quem não aprendeu, aprenda hoje. E para você conseguir alguma coisa, irmãos, se está difícil eu pegar aquela bolsa ali, a Viviane não deixa, porque está olhando para mim. Não, você não vai pegar essa bolsa não, você não vai pegar essa bolsa, você não vai pegar essa, ela está cuidando da bolsa. Por aqui é mais fácil, o caminho é menor. Para eu conseguir aquela bolsa, sabe o que eu vou fazer, irmãos? Vai demorar um pouco mais, mas eu vou dar a volta aqui, ó. A Viviane não vai nem ver. Eu por trás dela eu pego a bolsa. Mas eu vou pegar a bolsa. Eu preciso ter um objetivo. Eu preciso ter propósito. A igreja precisa ter um objetivo. A igreja precisa ter propósitos. Porque senão nós vamos parar. Eu vou ficar brigando com a Viviane por causa de uma bolsa? Vou bater de frente com o irmão por causa de um problema? Às vezes nós fazemos uma tempestade num copo d'água, irmãos. Precisamos crescer. É isso que Jesus quer. O chamado de Deus é para crescimento. O chamado de Deus é para mudança de vida. Esse é o chamado de Deus, é para fazer a diferença, é para ganhar almas, é para, meus irmãos, estender o reino de Deus, porque tudo é para a honra e para a glória de Deus. Então nós precisamos ser mais humildes, irmão, mansos. Ser manso é suportar uns aos outros. Eu sei que pastor Rony é difícil, a pessoa é difícil, meu Deus, meu pai, mas eu preciso amar, suportar e conviver com ele, porque ele faz parte do corpo que eu faço. Vocês estão entendendo o mistério, irmãos? Eu não posso deixar ninguém de fora, você não pode deixar ninguém de fora. Todos somos um em Cristo Jesus. Nós somos um só corpo, temos um só Senhor, não temos milhares de deuses, nós temos um Deus só. Eu já saí dessa fase, já saí de Ur dos Caldeus há muito tempo. Eu tinha vários deuses em Ur dos Caldeus. Vivia na idolatria, agora não, irmão. O Senhor me chamou, sai, eu saí. Está na hora de você sair também. Ser manso é suportar uns aos outros. Ser manso é não ser duro e violento, mas antes flexível e maleável. Vou dar um exemplo. Quando duas coisas duras se chocam, acontece sempre um desastre, é uma verdade. Você pensa, 2 trens vindo de frente assim, batendo assim, 2 caminhões vindo de frente batendo, 2 caminhões pesadíssimos, aquele para-choque preparado para qualquer coisa, e vir bater de frente um com o outro, é um desastre, meus irmãos, terrível. Então nós precisamos evitar os desastres. Para que bater de frente? Não é bom bater de frente. Então seja flexível, seja maleável, seja manso, seja agradável, seja longânimo. Você quer longânimo? É ir com mais calma. É comigo mesmo. É ir com mais calma, mais devagarzinho, que você consegue. Calma. Você vai conseguir.
Só não perca a fé, a esperança, o propósito, não perca. Vai devagar que você vai conseguir. Então deixa isso fluir em você, deixa, está dentro de você, irmão. Você crê que está dentro de você? Então deixa isso fluir, deixa em nome de Jesus, porque ainda, talvez ele esteja ainda arrumando você na forma. Talvez ainda ele esteja ainda cortando as arestas deste bolo, mas ele vai ficar bonito para a festa, irmãos. Aleluia! É isso aí. Vamos ser mais calmos, suportar uns aos outros. Sabe o que é suportar uns aos outros, irmãos? É ser amplo. Suportar uns aos outros é ser tolerante. É ser tolerante uns com os outros. Vamos nos colocar de pé. Eu quero que você entenda hoje que nós fomos chamados para estarmos juntos. Quando se forma a eclésia, quando se forma uma igreja, é porque você foi chamado para estar junto. Você não foi chamado para estar separado. Você não foi chamado para viver a sua própria vida, fazer o que você quer. Nós estamos juntos. Juntos e juntos. Então nós fomos chamados. A primeira coisa que você precisa entender, que a igreja foi chamada para estar junta, em unidade, de fé, de trabalho, unidade de serviço. E esse tal tipo de andar, da longanimidade, em suportar uns aos outros, em ser paciente, em ser manso, esse tipo de andar na igreja, ela mantém a unidade do corpo de Cristo, sem contenda, sem confusão, mas uma igreja sustentável pela palavra de Deus. Isto é a eclésia, isto é uma igreja. Você entendeu o que é ser uma igreja? Então, através de Abraão, chamado de Abraão, entendemos que nós fomos chamados para ser a eclésia, a igreja de Deus. Em nome de Jesus, feche seus olhos.